nós vimos o que havia na boca. Mas, Júlia, sabe como tudo isso funciona? Funciona tudo sozinho, sem que a gente pense. Então me diga, se tudo funciona sozinho, sem que a gente pense, é porque foi previsto assim. Mas como assim? Bom, por exemplo, para produzir um som articulado, claro e preciso, muito bem, a língua vai se apoiar sobre os dentes. Isso parece simples, mas se falta um ou vários dentes, dá para perceber. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu acho que entendo. Outro exemplo, para a alimentação. Todos os dentes são necessários para que possamos nos alimentar melhor. Os incisivos, como o dente sobre o qual a Júlia está sentada, servem para cortar os alimentos. Ao lado, os caninos rasgam os alimentos. Os pré-molares e os molares trituram os alimentos. Essa primeira trituração tem um nome que você conhece bem. É a mastigação. Você sabe o que acontece durante a mastigação? Os alimentos são reduzidos a um bolo alimentar e os engolimos. Sim, mas para engoli-los, o que é necessário? Ter fome e ser gulosa como eu. Certamente, mas é preciso também a saliva. Saliva? Sim, a saliva tem um papel muito importante na boca. Ela umidifica, protege os dentes e a gengiva e, além disso, ela é estimulada com a mastigação. Ai, para, tá me molhando. E não é tudo. A saliva facilita a transformação dos alimentos em bolo, o que os torna mais fáceis de engolir. É o que se chama de bolo alimentar. Outra função da saliva é a transformação química dos alimentos graças à ação das enzimas. As o quê? As enzimas são substâncias que modificam a estrutura química dos alimentos. Eu explico. Na maior parte dos alimentos que nós comemos, há açúcares. Estes açúcares não são utilizados diretamente pelo nosso organismo. Felizmente, as enzimas contidas na saliva vão transformar estes açúcares em açúcares simples utilizáveis pelo nosso organismo. Infelizmente, esses açúcares são também utilizados pelas bactérias contidas na nossa boca que vão transformá-los em ácido. E aí, atenção, perigo! O ácido ataca o esmalte de nossos dentes, o que pode ser a origem das cáries. Olha este gráfico. O processo do ataque dos ácidos se reproduz a cada vez que comemos. Mesmo depois do lanche? Depois do lanche e a cada vez que você come. Veja, cada um desses pequenos picos corresponde a balas, batatas fritas ou refrigerantes. Entende agora por que comer guloseimas entre as refeições é perigoso para os seus dentes? Sim, mas então o que fazer? Para lutar contra esses ataques é preciso evitar comer guloseimas entre as refeições, higienizar os dentes ou enxaguá-los depois de cada refeição. Tá, e o que acontece na minha boca durante a mastigação? Neste caso, a quantidade de saliva vai aumentar, o que eliminará rapidamente o ácido. Está vendo? Olhe a curva depois de alguns minutos. Ela volta a ficar azul, o que corresponde a uma taxa de acidez normal. Veja, comer equilibradamente, evitar os excessos de açúcar, mastigar bem os alimentos, fazer várias refeições por dia, evitar comer guloseimas entre as refeições. Aqui está o segredo de uma boa saúde dos dentes e... Mas, Júlia, pare! É muito legal, João. Como nós vimos, ter dentes bonitos é fácil. Basta um dente quebrado, cariado ou faltando e adeus ao sorriso bonito. Sem contar as dificuldades de mastigação e de fala. Em todo caso, uma coisa é certa. Nossos dentes foram feitos para durar a vida toda. Devemos saber como protegê-los, pois eles são submetidos a uma série de provas. Primeira prova, nós já falamos dela, os ataques ácidos. Os ácidos fragilizam os dentes e alguns alimentos são naturalmente ácidos. É o caso do vinagre, do refrigerante, do ketchup e também do limão. E é por isso que a gente não pode abusar. Com certeza. Aliás, nós vimos que os açúcares são utilizados e transformados em ácido pelas bactérias que vivem na nossa boca. Veja, açúcar mais bactérias é igual a ácido e ácido causa... Cárie, essas bactérias estão nos nossos dentes? Sim, nós as temos todos naturalmente na boca, mas elas se multiplicam nos lugares onde ficam restos de alimento, mesmo bem pequenos, invisíveis. Veja. Aqui estão os dentes. Você não vê nada, não é? Não. Aqui estão os mesmos dentes depois da aplicação do corante. Tudo o que está em vermelho é o que chamamos de placa bacteriana. Dito de outra forma, as bactérias mais os alimentos. O que você acha? Mas os ácidos vão atacar o dente? Exatamente. E corre o risco de provocar a doença do dente, a cárie dentária.
Já ouviu falar disso, acredito. Sim, e não só na televisão. O meu irmão é um grande especialista. Veja o que acontece. No início, uma cárie é uma pequena irregularidade no esmalte do dente. Nesse momento, não sentimos nenhum incômodo, mas a cárie vai continuar a progredir. Ela vai atingir a dentina, podendo causar sensibilidade ao frio, ao quente e ao doce. Se a cárie continuar progredindo pela dentina, sem o devido tratamento, ela vai